Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um Evangelho no Jefa. Quero agradecer imensamente a vocês que nos acompanham, durante todo esse período em que nós estamos fazendo os nossos programas, todas as quartas-feiras, desde maio de 2024. E quem perdeu algum programa é só ir lá no nosso canal no YouTube. Vocês podem assistir, podem fazer o Evangelho de repente diariamente, ouvindo aqui o nosso programa. E muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, que têm mandado mensagens, e nos ajudado também nas vibrações à distância, que é um momento tão intenso, para os animaizinhos principalmente. Então muito obrigado a todos que têm prestigiado aqui os nossos programas. Vamos fazer então aqui a nossa prece de abertura para harmonizar a nossa noite de hoje. Agradecer mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham e que nos auxiliam sempre, que estejam presentes mais uma vez nesse estudo e mais esta leitura do Evangelho. Que todos sejam amparados e beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ler agora o item os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Esse item, ele é muito longo, esse trecho aí. Ele vai dos itens 18 até o 23. Nós vamos dividir, então, essa leitura em duas vezes sem juros, como a gente brinca. A gente vai ler uma parte hoje, que vai dos itens 18 a 20, e na semana que vem a gente lê dos itens 21 a 23, porque senão fica muito longo, o trecho, fica muito longa a leitura, e aí a gente acaba não absorvendo tanto assim o conhecimento. Então, vamos dividir então esse trecho aqui em duas vezes, ok? Então vamos ler então a primeira parte hoje, que é dos itens 18 até o 20, ok? Então, dos itens 18 ao 20, desse trecho aqui, laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo ciclo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar no progresso dos retardatários. Depois de cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo e por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas sombras da paixão. Eles podem, então, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum prejuízo perturbe a sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata da afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra, apenas pela atração física, não têm nenhum motivo de se procurar no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as originou. Ora, essa causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas apenas pelos interesses, nada significam umas às outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição existente entre parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse que de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com as de seus familiares, que ela não pertence à família. Dizendo isso, anuncia-se uma grande verdade na qual não se acredita. Deus
permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de provas para uns e de meio de evolução para outros. Os maus se aperfeiçoam pouco a pouco, em contato com os bons e com os cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias desaparecem. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é uma crença egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor tão ampla para abranger um número grande de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Mesmo que um homem tenha tido 10 encarnações, não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 mães, 10 pais, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos objetos de sua afeição, que lhe estiverem ligados na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Bom, como eu falei, a gente vai parar aqui, né, dos itens 21 até o 23, a gente lê na semana que vem, né, até para não ficar tão longo assim a nossa gravação de hoje. Mas o que a gente pode tirar de lição, né, desse primeiro trecho aqui que a gente já leu, é que os laços de família realmente eles não se destroem com a morte do corpo. Isso está lá logo no primeiro, né, logo nas primeiras frases aqui que a gente leu. E isso se aplica também aos laços de família, não são destruídos pela reencarnação, mas, ao contrário, o princípio oposto sim é que os destrói. Então, levando-se em conta, trazendo até para a questão dos animais, que os animais hoje fazem parte da nossa família, fazem parte hoje das nossas vidas de uma maneira tão intensa. Pensar que a morte do corpo físico, que a morte física, iria simplesmente destruir esses laços, que a gente nunca mais vai ter contato de uma forma ou de outra com aquele animalzinho, porque foram laços criados realmente com amor, seria duvidar da justiça de Deus. A gente sabe que os animais evoluem, precisam evoluir, precisam de experiências muitas vezes diferentes, às vezes não necessariamente ao nosso lado, mas esses laços não vão ser destruídos. Por mais que, por exemplo, um animalzinho não retorne para a gente na sequência da sua morte, numa nova encarnação, que ele reencarne, por exemplo, num vizinho, num parente, ou até mesmo em alguém muito distante da gente, isso não significa que esses laços foram rompidos. Significa apenas que estamos separados momentaneamente, mas que um dia estaremos todos juntos novamente. Isso que é o mais importante para a gente deixar claro. E o conceito, né, do amor universal, que é um conceito de Jesus e que a gente ainda não consegue entender. É claro que como nós estamos sempre reencarnando, né, às vezes numa mesma família, no mesmo núcleo, né, às vezes com as mesmas pessoas, porque muitas vezes nós temos ainda dificuldades, nós temos ainda questões a serem resolvidas, a gente tem que ampliar também o nosso amor. A gente tem que entender que muitas vezes reencarnamos, possivelmente, em locais diferentes, para que a gente possa ampliar o nosso conceito de amor. Sempre estaremos ligados pelos laços de afeição, pelos laços de amor que nos unimos em encarnações anteriores. Então, naquela história que a gente às vezes ouve, eu não pedi para nascer, ou eu nasci na família errada, isso não é bem verdade. Nós estamos na família certa, nós estamos ao lado das pessoas que nós precisamos, ao lado de pessoas que nós temos ainda ajustes a serem feitos. Então, temos que aproveitar a oportunidade desta encarnação. Por mais problemas que a gente tenha, por mais dificuldades de relacionamento que a gente tenha, que todos nós temos, às vezes dentro da família, que a gente aproveite essas oportunidades, porque esses laços não foram criados agora. Esses laços já vêm de vidas anteriores. E às vezes, mesmo quando são laços, entre aspas, novos, quando nós estamos encarnando ainda numa família nova, o que eu acho, particularmente, eu acho muito difícil, porque nós temos ainda muitos resgates a fazer. Então nós estamos ainda no mesmo círculo, nós estamos ainda convivendo com as mesmas pessoas, às vezes em papéis invertidos, né? Hoje eu estou como homem, numa próxima encarnação posso vir como mulher, quem foi minha mãe nesta vida pode vir como minha filha ou minha esposa na próxima. Os papéis se invertem, mas nós precisamos nos reajustar.
E às vezes nós estamos, entre aspas, isoladamente numa família, mas sempre tem alguém ali para nos acompanhar, para nos ajudar nessa encarnação. Então nós nunca estamos totalmente abandonados. Nós nunca estamos totalmente assim avessos àquela situação. Se estamos ali, é porque existem ainda situações a serem cumpridas, questões ainda a serem resolvidas, que graças ao véu do esquecimento a gente não lembra. Porque se a gente lembrasse, a convivência seria muito mais difícil ainda. Então paramos por aqui. Semana que vem a gente continua nesse mesmo assunto, né, complementando aqui a leitura desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido vocês agora a fazermos juntos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante, sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram com a gente em mais este programa e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!